Começar. Ok. E podemos, então, dar início às nossas apresentações. A Rosilene já chegou? Ainda não. Nós vamos passar, então, para a segunda apresentação. Leila, pode ser? Sim, professora. Então, tá. Então, a Leila Simone Teodoro Alves vai apresentar trajetória para a regulamentação da política de acesso a pessoas com deficiência no Instituto Federal do Mato Grosso. O trabalho é realizado junto com Anderson Souza Azevedo e Michel Araújo Pessoa. Podemos iniciar. Só antes, Leila, eu quero dizer que não quero dizer nada. Pode continuar. Tudo bem, te apresentar. Tá joia. Como a professora já apresentou, né, meu nome é Leila, eu fiquei, nos últimos 4 anos, eu trabalho no Instituto Federal há 12 anos, e eu fiquei à frente da da diretoria de políticas de ingresso na reitoria, né, ela cuida de toda a parte do ingresso de estudantes e servidores no Instituto Federal nos últimos 4 anos. Atualmente eu estou num outro desafio, né, iniciei agora em março, mas até março eu estava na política de ingresso. Então, já conheço já a trajetória dessa questão da dificuldade mesmo das pessoas com deficiência, né, de criar uma política dentro da instituição para que eles pudessem ter acesso aos nossos cursos, né. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho dessa trajetória de como foi dentro do Instituto Federal. Até 2012, né, com a criação da Lei de 12.711, o Instituto, ele tinha 7 campos, sendo 3 autarquias. E nós não tínhamos nenhum tipo de modalidade de cotas, ou seja, não tinha reservas de vagas nessas instituições. O Instituto Federal de Mato Grosso, ele veio, né, inicialmente eram 3 autarquias, sendo 2 agrícolas e uma tecnológica na capital, e dessas instituições surgiram outras. Então, em 2009, quando foi a criação, né, na verdade, em 2008, né, dia 29 de dezembro, quando instituiu os institutos federais, nós já tínhamos 7 unidades em Mato Grosso, né? Essas outras unidades, além dessas 3 autarquias, eram as UNEDs. Até então não existia, mesmo nas agrícolas, não tinha nenhum tipo de cota, nenhuma modalidade de cotas para ingresso dos estudantes. Todas as vagas eram destinadas à ampla concorrência. Com a Lei 12.711, em 2012 até 2016, a pessoa que sempre cuidou, na verdade, de quando eu ingressei na instituição, na política de ingresso, era uma única gestora durante todo esse período, né, desde quando foi instituído o Instituto Federal até 2017, foi uma única servidora que foi diretora desse setor. E até então, houve, de 2012 até 2016, instituiu-se esse tipo de modalidade, né, então, foi dividido em as cotas, um percentual, né, para reservas de escolas públicas, dividia-se menor renda e maior renda, né, maior que um salário mínimo e meio, pretos, pardos, indígenas e outras etnias. A mesma coisa com maior que um salário mínimo e meio, e depois outras etnias e acesso universal. Isso ficou até o ano de 2016, né, na verdade até ingresso para início em 2017, né, o processo seletivo foi feito no final do ano de 2016, em 2017 eles ainda ingressaram com
com esse formato. Em 2017, né, depois de vários questionamentos judiciais, vários ingressos de pais, de alunos, principalmente em relação ao ensino médio, no Ministério Público, na Defensoria Pública, houve, então, um termo de ajuste de conduta entre o IFMT e o Ministério Público, e aí a instituição resolveu acrescentar, na verdade, né, fazendo essa alteração, acrescentou aí, além das vagas, né, para autodeclarados, pretos, pardos e indígenas, acrescentou pessoas com deficiência. E não declarados, né, aqueles que não se declaravam, né. E aí ficou na mesma porcentagem, só que apenas acrescentou. Continuava a mesma dificuldade de acesso desses estudantes, né. Eles não tinham, eles concorriam com todos os outros institutos. Aqui, em Mato Grosso, tem alguns campos com uma menor concorrência, mas a grande maioria dos cursos, ele tem uma concorrência muito grande, né, chegando aí a 14, 15 alunos por vaga. Então, isso fazia com que tornava-se praticamente impossível desse aluno, né, que ele tenha ou uma baixa visão, ou mesmo um deficiente visual, porque tem certas limitações, né, a concorrência é diferente e é até desleal, né, então não tinha essa vaga que era destinada, né, aos candidatos exclusivos para pessoas com deficiência, e ele concorria com todos os outros candidatos, né. E aí isso ficou no ano de 2017, né, e com esse termo de ajuste de conduta. Quando eu ingressei aqui na instituição, na política de ingresso no ano de 2017, a primeira providência foi verificar para o atendimento à legislação. E aí nós fizemos uma comissão, essa comissão elaborou um documento e passamos a ofertar, né, diferentes modalidades, né, de cotas, e oportunizando, sim, as pessoas com deficiência a ingressar na instituição com vagas exclusivas, né, no caso, vagas destinadas realmente a pessoas com deficiência. Então, dentre as nossas modalidades, nós temos aí 5 modalidades de cota, onde que a pessoa com deficiência, ele pode se candidatar, né. Então, tem para aquele que já estudou numa escola particular, para aquele que estudou numa escola pública, aquele que é baixa renda, né, que tem uma renda, aquele que é autodeclarado. Então, houve realmente uma separação e oportunizou. E a partir desse momento que teve essa oportunidade de ingresso na instituição, então de 2028 a 2021, nós tivemos efetivamente 125 alunos, matrículas efetivadas nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Como vocês podem verificar, tanto no ensino superior como no ensino médio, e em diferentes campos, em diferentes cursos, né? Nós temos bacharelado em agronomia, secretariado executivo, e também nas várias modalidades de ingresso também, né? Mas eles têm a oportunidade e eles estão ingressando na instituição. Ao total, nesse período, foram 125 matrículas efetivadas. Aqui vocês podem ver, no caso do ensino superior e do ensino médio, né, a diferença, né, tanto em relação à questão de curso, como em relação a campus, né, nós temos campus aqui, que são dentro da região da Baixada Cuiabana, que é onde nós estamos, mas também nós temos campus com uma distância muito grande, né, do interior, e mesmo assim há uma procura e há um ingresso para essas vagas, né. Então, realmente fez a diferença, né. Lógico que nós sabemos e temos consciência das dificuldades que né, não só da permanência, mas do êxito também desses alunos, mas o primeiro passo já foi dado, que é o ingresso, né. Então, foi oportunizado aos alunos o ingresso na instituição, e a partir dali nós estamos elaborando, né, já iniciou uma elaboração de várias políticas
a permanência e o êxito dos estudantes, né, dessas vagas destinadas a pessoas com deficiência, a realmente concluir os cursos em nossa instituição. Aí eu deixo meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Ok, obrigada, Leila. Eu esqueci de dizer, a minha proposta é que a gente apresente todos e depois possa fazer o debate. Pode ser, né? A gente faz a apresentação de todos para garantir o espaço para todos e aí depois, então, a gente passa a fazer a discussão. Obrigada, Leila. Muito interessante esse teu trabalho sobre, né, a construção desse processo e como ele veio se desenvolvendo no Instituto Federal do Mato Grosso. Então, eu convidei Elaine Aparecida Ribeiro Xavier Rodrigues. Está aqui a Elaine? Sim. Elaine, e vai apresentar, então, o ensino híbrido para alunos com TEA. Reflexões sobre o processo de ensino-aprendizado em aulas remotas no ensino médio. Isso. O trabalho é da Elaine e do Sérgio Maurício de Oliveira Júnior. Vou compartilhar aqui o slide. Os dois estão aqui, né? Sim. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer pela oportunidade da participação neste evento. O nosso primeiro evento em comunicações orais e tendo essa oportunidade de trocar experiências com vocês é muito gratificante para nós. Estamos no processo de desenvolvimento, né, de aquisição de conhecimentos, né, para esse processo de transposição de saberes em sala de aulas, visto que nós somos formados na área de licenciatura, né? E estamos também envolvidos com essa questão da inclusão dentro da sala de aula. Bom, o nosso tema se chama Ensino Híbrido para Alunos com TEA. Sérgio, só um pouquinho. Elaine, tu não poderia aumentar um pouquinho os slides? Não sei se tu consegue. Eu não consigo enquadrar aqui. Tá. Vai ficar assim. Tá, tranquilo. Fique à vontade. Desculpa, Sérgio, pode continuar. Sem problemas. O nosso tema é Ensino Híbrido para Alunos com TEA. Reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem em aulas remotas do ensino médio. Os autores é Elaine Rodrigues e eu, Sérgio de Oliveira. Pode passar, por favor. Bom, eu começo a pontuação da nossa introdução ressaltando as motivações, visto que neste período pandêmico se levantou uma grande interrogação em relação a como seria este processo de aulas no ensino médio em relação ao distanciamento social. E visto que as aulas inclusivas na escola regular já é um desafio na modalidade presencial, e agora com esse período de afastamento, né, das atividades presenciais, se tornou uma grande incógnita em relação a como se desenvolveria estes processos de ensino-aprendizado. Então, a partir dessa incógnita, dessa interrogação, a gente buscou realizar um ensaio científico, onde a gente vai fazer umas reflexões em cima de bibliografias, de alguns livros, de alguns autores que já discutem sobre essa temática, tanto na questão do campo da inclusão e no campo das aulas no ensino médio. E o nosso trabalho ele vai buscar fazer essa reflexão sobre essas práticas educacionais dentro das salas de ensino médio, tanto no primeiro como no segundo e no terceiro ano, de maneira mais geral. E vamos fazer algumas pontuações relacionadas à questão desse processo de ensino-aprendizado dentro das aulas remotas no ensino médio. Por favor, pode passar. Pode mais, Angela.
Então, a gente, primeiramente, para entrar na questão do ensino-aprendizado nas aulas remotas, a gente vai buscar fazer uma pontuação de o que seria o transtorno de espectro autista. Então, as primeiras abordagens vieram por Kramer, em 1943, onde ele fez algumas observações sobre algumas crianças no meio familiar. E aí ele percebeu algumas peculiaridades em relação à questão do desenvolvimento de ordem social e na ordem comunicacional. E daí foram levantados alguns pontos de vista no meio científico, até chegar nos momentos atuais, onde se tem umas questões mais aprofundadas em relação ao TEA, onde chegou em alguns pontos mais conclusivos, bastante fechados, em que o TEA ele possui vários níveis de profundidade e são transtornos que afetam mais diretamente a questão da ordem comunicacional e na ordem de interação com o meio social e tanto no meio familiar também. Pode passar, por favor. E para entrar nos demais pontos, eu passo a fala para a Elaine fazer as suas ponderações. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco do processo de ensino-aprendizado do aluno durante a pandemia. O mundo educacional, no ano de 2020, ele passou por muitas transformações, Escolas, os pais, responsáveis, alunos, a comunidade escolar teve que passar por diversas adaptações. E uma nova realidade foi a inclusão do uso da tecnologia nas aulas. Fazer isso de maneira presencial e incluir um aluno com TEA já é um desafio. Ajustar o aluno autista a esse novo modo de ensino é ainda mais desafiador. Então, nesse contexto, os alunos com necessidades educacionais especiais precisam receber uma atenção maior. E, nessa atenção maior, construir um ambiente mais inclusivo. Segundo o site Planeta Educação, algumas estratégias podem auxiliar os professores durante a pandemia. Destacamos algumas delas, como uma rotina de estudos, incluir o uso de objetos e outras formas de estímulos visuais, ser objetivo na linguagem e falar de maneira objetiva, otimizar o tempo do aluno para não tornar as aulas cansativas e respeitando a cada dificuldade individual. Mesmo após vários meses de aulas remotas, muitos professores encontram dificuldades em trabalhar em casa, dificuldade em conciliar o lado profissional com o lado pessoal. E vários fatores externos, como barulhos externos que atrapalham na hora das aulas, no auxílio das atividades dos próprios filhos em casa e os afazeres domésticos. Esses são alguns dos desafios encontrados pelos professores durante as aulas. Então, nesse momento, eles encontram um pouco de dificuldade para adaptar as aulas junto com as atividades. Mas, de acordo com o site Correio Brasiliense, 70% dos professores enfrentam dificuldades para lecionar. 78% dos docentes apresentam insônia ou excesso de sono. Mas, ainda assim, gerou um sentimento de eficácia apresentou um sentimento de eficácia e otimismo em relação à carreira, gerando que, na sala de aula, o prejuízo mental dos professores é ainda maior, segundo o site Correio Brasiliense. Nesse contexto, inserimos o papel da família, que neste processo é muito importante. Devido à falta de convívio interpessoal do professor e o aluno,
a família vai fazer uma ligação entre ambas as partes. Como? Informando o professor de forma clara e objetiva as formas de comunicações e as habilidades adquiridas pelo aluno no seu convívio diário. Como afirma a revista Educação Pública, que a família pode, a família pode colaborar de maneira especial para o desenvolvimento da criança ou jovem autista na escola, principalmente fornecendo aos profissionais da educação as informações sobre as formas de comunicação. De posse dessas informações de habilidades adquiridas durante o cotidiano do aluno, o professor pode adaptar uma aula em cima dessa habilidade. Na foto, nós vemos uma imagem sobre uma aula inclusiva. É um aluno do TEA, ele é aluno do primeiro ano do ensino médio, ele está assistindo uma aula de história, e nessa aula o professor utiliza de fotos e objetos para tornar a aula mais atrativa, sempre respeitando as dificuldades de cada aluno. Na imagem 2, nós observamos a miniatura de uma catapulta, que foi uma atividade lúdica produzida por esse professor. Utilizando a habilidade do aluno em montar e desmontar, que é no cotidiano, ele gosta de fazer isso, trabalhar com jogos de Lego, montar quebra-cabeça. O professor utilizou dessas habilidades para desenvolver essa atividade lúdica. O professor foi instruindo como seria feita a atividade, e 90% da atividade o aluno conseguiu desenvolver sozinho, tendo o auxílio do pai apenas nos detalhes finais. E as nossas considerações finais. Ao longo do ano de 2020, observou que é possível o uso do ensino híbrido na modalidade remota para a educação de alunos com TEA, visando um ensino que respeite as particularidades do educando. O aluno é o centro do processo de inclusão e de aprendizagem, mas é necessário a utilização de metodologias ativas adequadas que contribuem para um processo educacional eficaz. Eu só queria pedir desculpa porque o último slide aqui eu não consegui colocar. Ok. Obrigada, Elaine. Obrigada, Sérgio. Agradeço pela participação, pela apresentação. Deixamos as perguntas para o final, como combinado. E vamos para a próxima apresentação, que é a da Rosiane Holanda, da Maria Eduarda Souza Rocha e da Nívia Maria Vasconcelos Tavares, cujo título é A Inclusão da Pessoa com Deficiência no Ensino Superior, Desafios e Possibilidades da Prática Docente. Eu sou meio amarrada. Boa tarde, deixa eu só descobrir como é que coloca o slide, hein? Ah, é não apresentar, né? Isso, apresentar agora. Tela cheia, é? Pode ser. Ou uma janela? Ou uma janela melhor? Testa na janela, qualquer coisa, se não ficar bom, a gente vai para a tela cheia. Deu certo? Vai comer. Isso, deu. Ah, tá. Agora só coloque em apresentação de slides, não sei se tu consegue. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Isso. Ah, ficou ótimo. Pronto, eu que não estou vendo nada, mas tudo bem. Isso, a gente está vendo, ficou super bom. Ah, então pronto. Então, assim, só retomando. Meu nome é Rosiane, eu sou graduada em História e graduada em Psicologia. A Nívia e a Eduarda são graduadas em Psicologia e trabalhavam como AT, né, a acompanhante terapêutica até o ano passado.
Eu sou psicopedagoga no município de Marco, trabalho com crianças, né, com deficiência e crianças com necessidades educativas especiais. Aí o título, a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, desafios e possibilidades da prática docente. A gente fez como uma revisão integrativa, né? Aí, como introdução, o que é que a gente colocou? Sobre o que é a educação inclusiva, né? Tanto a questão de que é um direito, como é um dever. É um direito assegurado às pessoas com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, como também é um dever da instituição educacional, tanto as instituições da educação básica como a instituição superior, né? Que há alguns anos atrás a gente quase não via pessoas com deficiência nas faculdades, e hoje em dia já passa a ser um pouco mais comum, mas não com a acessibilidade, não com a inclusão que deveria ter, né? O presente estudo vai focar na inclusão da pessoa com deficiência nas instituições do ensino superior, e exatamente para perceber qual que seria o papel, a função da instituição, a instituição assim sendo os docentes, né, os funcionários, o setor administrativo, a instituição como um todo, e não sendo responsabilidade somente do professor, né, que seria um todo. E uma coisa que a gente sempre percebe, e que nos estudos que eu sempre faço, a questão que o processo inclusivo ele só será alcançado quando as pessoas tiverem acesso ao conhecimento e aos meios necessários para a formação da sua cidadania. Porque, assim, a lei existe, mas o que está faltando realmente é a questão da prática, da vivência dessa inclusão. Aí, o objetivo foi conhecer a atuação das instituições de ensino superior no processo inclusivo, no ensino superior, né, como eu já disse, percebendo os possíveis desafios, possibilidades e limitações da prática docente. A metodologia foi uma revisão integrativa. Até o momento, a gente conseguiu fazer Cielo, CAPES e no Google Acadêmico, porque quando a gente fez a pesquisa não dava tempo de procurar em outras bases, aí a gente ficou nas 3. Os descritores utilizados foram docentes, ensino superior, inclusão e deficiência. E o que é que muitas vezes aconteceu? Não tem o termo docente e sim professor, não tem o termo ensino superior e sim educação superior, mas sempre tem a inclusão e a deficiência. Os critérios de inclusão estabelecidos foram ser artigos completos em língua portuguesa, artigos produzidos a partir de 2010, e que façam a relação da inclusão da pessoa com deficiência e a atuação da instituição de ensino superior como um todo. Nessa busca foram encontrados 29 artigos, e 19 foram selecionados. Os outros 10 é que eles falavam sobre a inclusão, sobre a deficiência, mas não falava a questão da função da própria instituição e da função dos docentes. Aí, como considerações finais, é só para uma coisa para a questão da reflexão, que em tempos de inclusão, as diferenças elas precisam ser respeitadas, e que é essencial, que é muito importante que as instituições de ensino superior reflitam sobre a sua participação no processo inclusivo, que compreendam as dificuldades existentes, buscando os conhecimentos e ferramentas de trabalhos que são necessários para a inclusão. Não é só receber aluno, a mesma coisa da educação básica, não é só receber aluno, dizer que recebe aluno, se não dá condições para que esse aluno possa crescer, possa aprender, possa se desenvolver na instituição, né? E, principalmente, tome seu lugar como agente de mudança que inclui toda a sociedade, porque o processo inclusivo, ele não é meu, nem seu, nem é daquela instituição ou daquela universidade, ela é de todas as pessoas, né? Cada um tem que fazer a sua parte para que realmente essa inclusão aconteça. E muito obrigada. Acho que foi muito rápido, mas tudo bem. Não, atendeu o horário antecipado. Obrigada. Obrigada, Rose, pela tua apresentação. Com certeza, depois teremos questões a fazer. Então, agora eu convido
A Vivian já está, já vi ela por aqui em algum lugar. Vou solicitar que a gente deixe os microfones desligados, por causa dos ruídos. Vivian, seja bem-vinda, te apresenta depois. Quero dizer que a Vivian vai apresentar o trabalho, nosso trabalho foi reconhecido, a inclusão escolar como trabalho coletivo na revista Nova Escola. 10 minutos, tá, Vivian? Eu vou aqui controlando mais ou menos o tempo e depois, se passar muito, eu te aviso. Aparece, porque para mim não aparece. Sim, Vivian, parece sim. Tá, obrigada. Eu vou depois passando, se não passar, alguém me avisa, porque eu não sei porquê, mas eu não consigo enxergar. Tá, Vivian, tu não consegue enxergar os slides? Não, eu só consigo olhar os que eu tenho no meu computador. A apresentação para vocês eu não consigo enxergar como ela aparece. Tá, só bota em apresentação de slides, então. Aqui, ó, apresentação de slides, ou do começo. Aí apareceu, tá no título. Para mim tá no título. Em cima diz apresentação de slides, daí ele fica igual o da colega que apresentou anterior. Mas se não, tudo bem, pode tocar assim mesmo. Isso? Não? Não deu, mas pode apresentar assim mesmo, a gente vai... Eu fico sempre numa luta com o Meet, eu não sei se eu não consigo me acertar, não sei. Mas pode ir apresentando como tu estava antes, que tá tudo certo. Tá. Então, o nosso trabalho foi reconhecido, isso está entre aspas, porque é uma fala de uma professora dentro da revista Nova Escola. Então, eu usei essa fala para montar o meu título. A inclusão escolar como trabalho coletivo na revista Nova Escola. Introdução. O desenvolvimento, então, dessa pesquisa, eu fiz depois de bastante tempo atuando na área como professora, sou professora do AE, e também estudo esse assunto. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer uma pesquisa na revista Nova Escola, olhando para esses alunos, que são os alunos público-alvo da educação especial, de que forma que eles estavam sendo vistos aos olhos da revista e das pessoas que compõem as matérias. E aí eu fiz ali uma explicação, colocando então que esse título, porque os alunos ao longo dos anos, eles foram nomeados de várias formas. E de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, lá de 2008, compreende então que os alunos público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Eu estou passando os slides aqui, tá aparecendo aí eu passar? Agora eu estou no objetivo. Tá ótimo. Sim. Tá, obrigada. Então, o objetivo, então, da pesquisa era, então, investigar as representações de inclusão escolar produzidas e veiculadas na revista Nova Escola, então, na perspectiva dos estudos culturais e do pós-estruturalismo. O meu problema de pesquisa foi que representações de inclusão escolar a revista Nova Escola produz e veicula. Então, por que a revista Nova Escola? Então, eu estou trazendo uma explicação, porque mesmo ao longo dos anos, ela é uma revista que ela foi publicada pela primeira vez em 1984, em 87, aliás. Então, ela está muitos anos já em pauta, ela foi considerada durante muito tempo o maior periódico educacional brasileiro, né, justamente por tratar a questão da educação, e aí quando a pauta da educação especial, e mais precisamente da educação inclusiva, veio à tona, ela começou a trabalhar muito essa pauta. Hoje, ela está de forma online, né, a gente encontra no site da revista, e a gente tem à disposição também exemplares, são 30 exemplares por pessoa. Se a pessoa assina, aí ela tem a disponibilidade de todos os exemplares. E justamente por isso eu acabei optando por 2 exemplares, que foi um exemplar que eu tenho em casa, que é em formato físico,
E aí eu fui para a revista Nova Escola para pegar um formato online. Como o acesso é só a 30, eu cheguei no formato, então, no exemplar de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, que chama-se Inclusão, um Trabalho Coletivo. Então, eu usei o que eu tinha na minha casa, que é a edição 206, que é de outubro de 2007, Inclusão é a Hora de Aprender. Eu fiz, então, uma análise a partir destes 2 exemplares. A pesquisa, então, como é que essa pesquisa se constituiu? Eu analisei, então, as revistas no âmbito da análise cultural, e como ferramentas analíticas, eu utilizei os conceitos de representação e de inclusão. Eu nomeei, então, essas representações como compromisso de todos. Então, isso que ao longo da revista é chamado de trabalho coletivo, eu nomeio como categoria de análise, como compromisso de todos. Por meio, então, deste exercício, eu problematizei as representações da inclusão, que são produzidas, são vinculadas nestes materiais, e cheguei a uma conclusão, que essa representação, ela existe para ensinar as pessoas o que é a inclusão escolar. Ou seja, a pessoa não sabe como fazer, quando ela recebe um aluno público-alvo da educação especial na sala de aula regular, ela não sabe como é que ela vai agir com esse aluno, de que forma que ela vai trabalhar com ele, enfim. E a revista Nova Escola seria o quê? Seria, então, entre aspas, né, um professor, alguém que vai, algo no caso, que vai ensinar, que vai dizer, ó, tu vai por estes caminhos, se tu for por aqui a tua inclusão vai funcionar, se tu for por lá vai funcionar dessa forma, enfim. Longe de querer analisar se isso é bom ou ruim, a ideia realmente é tentar fazer uma problematização a partir disso. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dessas análises que eu fiz. Então, analisando estes materiais, como eu disse a vocês, eu intitulei como categoria de análise inclusão como compromisso de todos. Por quê? Porque a revista Nova Escola mostra que a direção, professores, famílias, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, se todos juntos trabalharem em prol da inclusão destes alunos, a inclusão vai acontecer. No entanto, é importante também algumas observações de que é entender por que alguns sujeitos são mais responsáveis do que outros. Foram alguns questionamentos que eu fiz a partir do que eu encontrei nos periódicos. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que o periódico posiciona os professores como responsáveis pelo processo de inclusão escolar. Ou seja, é necessário que todo esse bloco de pessoas esteja disponível para... Porém, se a inclusão de um modo ou de outro não ocorrer ou não ocorrer como deveria ser, a culpa ou a responsabilidade cairia apenas sobre os professores. E, ao mesmo tempo, também está enfatizando o despreparo destes professores, né? E aí pode ser observado em 2 excertos que eu destaquei na edição 2006. Aí eu vou ler, porque é a parte que eu retirei. No início, não sabíamos mesmo o que fazer, e não temos vergonha de confessar isso. Hoje, posso garantir que não há um manual de instrução para a escola ser inclusiva, mas é essencial que a equipe se una para trabalhar em prol da aprendizagem. Então, aqui a gente tem uma pessoa na revista Nova Escola falando sobre o que ela está entendendo sobre isso. Essa seria, na nossa realidade, seria uma vice-diretora ou um vice-diretor, porque ali na revista eles chamam de assistente de direção. Então, se por um lado a revista posiciona os professores como responsáveis pela inclusão, para o outro, ela coloca eles como despreparados ou desqualificados para essa tarefa, compreendendo que eles não sabem efetivamente como se faz essa inclusão. E o interessante é que nessa mesma edição também há um destaque de 2 páginas sobre. A fala é: ter receio, professor, é normal, mas na prática fica mais fácil. E aí é uma psicóloga, né, de psicologia, ela participa do serviço de psicologia escolar do Instituto de Psicologia de uma universidade, e ela faz, então, este papel de dar as dicas, de mostrar como tratar, como receber e como trabalhar em grupo com o aluno com deficiência. Então, o tempo todo, os exemplares estão mostrando para nós que, para que a inclusão ocorra, para que ela ocorra de forma concreta,
correta, é importante, então, a união de todos, esse trabalho coletivo, que eu chamo de compromisso de todos. E aí eu trouxe também algumas considerações. A nova escola compreende a representação da inclusão, então, como compromisso de todos. Na análise foi possível identificar uma ambiguidade na narrativa, porque apesar da inclusão ser apresentada como compromisso de pais, professores, direção, especialistas, alguns são mais responsabilizados que outros pelo sucesso ou pelo fracasso dessa inclusão. E as representações analisadas, elas contribuem para a criação de verdades sobre a inclusão. Verdades que são naturalizadas e que parece quase impossível questioná-las. E aí eu trago um excerto de Costa e Silveira, que são duas professoras que estudaram a nova escola, fizeram um trabalho especificamente sobre a nova escola, e elas dizem, pensando a partir de Foucault, parece quase impossível não reconhecer, depois de Foucault, a inexistência de verdades intrínsecas, de identidades fixas. Ficamos tão seduzidos pelas promessas de verdade, das metas narrativas modernas, que não nos flagramos capturados por aquilo que o filósofo francês chama de efeitos de verdade. E hoje a gente ainda vê os professores buscando, de forma online, a revista Nova Escola, ainda como um modelo de receita ou de modo certo de seguir, ou de como fazer, ou de como seguir. Anos atrás, nós tínhamos isso de forma física, né, os professores tinham isso dentro da escola e nos lugares que circulavam, e hoje a gente tem isso no celular, no computador, de forma online. Os próprios planos de aula, a gente também tem disponibilizados na revista Nova Escola online. Aqui, então, as referências que eu utilizei para esta apresentação. Obrigada a todos e todas, e o meu e-mail para que a gente possa conversar. Muito obrigada. Obrigada, Vivian, super interessante essa tua pesquisa, né? A nova escola é um instrumento que nos oferece várias formas de enxergar em diferentes temas, muito interessante essa tua abordagem. Tu és da onde, Vivian? Desculpa te perguntar. Eu sou de 2 lugares, por enquanto, até metade do ano. Eu estou terminando o curso de pedagogia na UFSM e sou doutoranda pela Unicinos. Ah, então tá. Valeu. Tu és aqui da região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre? Não, eu moro em Novo Hamburgo. Ah, então tá. Que legal. Parabéns. Obrigada. Então, a próxima, na verdade, é a professora Suzana Trevisan, que vai apresentar o seu trabalho sobre pessoas com deficiência na educação profissional tecnológica, um estudo de caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense e IFSU. A Suzana, quero avisar para vocês que ela é nossa colega do Campus Sapucaia. Então, Suzana, querida, tudo contigo. Obrigada, Raquel. Então, como a Raquel disse, sou servidora do campus. Lá eu atuo como professora de língua portuguesa e língua inglesa. Saudar a todas as pessoas que estão aqui, especialmente aquelas que estão com manga curta, né? Porque está dando uma inveja daqui, desse frio do Rio Grande do Sul. Nesse momento eu estou afastada, porque estou cursando o doutorado em educação na área públicas, e o trabalho que eu vou compartilhar com vocês é o trabalho que eu fiz como requisito para a finalização da pós-graduação em Educação Profissional Tecnológica e Inclusiva, que foi ofertado pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Terminei esse trabalho no início do ano passado, e os dados que eu vou compartilhar com vocês agora, eles dizem respeito à realidade antes da pandemia. Então, é importante ressaltar que também é legal a gente perceber como é que estavam as coisas antes da pandemia, agora a gente sabe como estão as coisas, para também poder pensar caminhos possíveis para depois que essa doideira passar. Espero que passe. Então, o trabalho foi apresentado já num outro evento. Depois, se vocês me permitem, posso compartilhar com vocês o link para o texto completo.
mas ele versa sobre políticas públicas de educação, que eu acabei de perceber que eu esqueci um acento do políticas, e aí leva em consideração, então, a lei de criação dos institutos federais, a legislação de 2016, que garantiu a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas instituições públicas de ensino técnico e de ensino superior, a educação, a Lei Brasileira de Inclusão, a própria Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Então, essas são os referenciais principais. E eu gostaria de entender como é que estava o cenário no qual eu estava ali, né, atuando enquanto docente. Entender sobre a presença das pessoas com deficiência nos institutos federais, mas daí eu percebi que isso era um pouco audacioso para um TCC da pós, então a gente recortou para entender melhor em profundidade o cenário do IFSU. E, claro, todo esse percurso tomando em consideração o fato de que a educação é um direito de todas as pessoas brasileiras, como prevê a Constituição de 1988. Eu falei da instituição na qual eu cursei o curso de pós-graduação e vou falar também, então, ressaltar que a professora Rosilene Lima da Silva foi a minha orientadora nesse trabalho desenvolvido. Então, o objetivo geral era a gente construir um panorama da educação inclusiva no IFSU, nos 14 campi, e os objetivos eram, primeiro, elucidar o número de estudantes com deficiência matriculados no IFSU, e também entender como é que eles, as características deles quanto ao tipo de deficiência. Depois, investigar sobre a presença de sala de recursos multifuncionais, acessibilidade em espaços institucionais e também alguns aspectos relevantes sobre a questão de recursos humanos, entender quais eram os profissionais que estavam em cada campus, como é que eles atuavam, qual era a formação, enfim, algumas especificidades nesse sentido. E o terceiro objetivo específico era identificar as fragilidades e também as potencialidades dos recursos físicos e também de acessibilidade. Bom, em relação ao método, a pesquisa se caracteriza por ser exploratória, do tipo estudo de caso, e a produção dos dados se deu por duas maneiras. A primeira, uma pesquisa documental e bibliográfica, e a segunda, através de questionário online. A pesquisa documental e bibliográfica, ela levou em consideração um documento criado pela Pró-Reitoria de Ensino, através do Departamento de Educação Inclusiva, que foi, então, disponibilizado para que a gente pudesse fazer a análise. E, como eu disse, né, a legislação e alguns outros documentos oficiais e institucionais do IFSU. Em relação ao questionário online, ele foi focado nos coordenadores dos NAPNES, né, para toda a população. Somos 14 campi, desses, só 8 participaram, então algumas dos resultados que eu apresento para vocês, a gente precisa levar em consideração que são as verdades a partir do olhar desses 8 participantes. O questionário tinha 25 questões e foi dividido em 5 sessões. Eu vou pedir licença para abrir um parênteses aqui, porque neste momento um colega muito bacana, amigo meu, o Marcelo, e eu estamos escrevendo um capítulo para um livro que vai ser editorado e lançado logo a seguir, e aí a gente começou a se debruçar e analisar, enfim, refletir sobre os dados do censo escolar. Aqui fica uma coisa interessante para a gente pensar. Não existe nenhuma plataforma, falando dos institutos federais, né? Não existe nenhuma plataforma que traga os números absolutos sobre a presença das pessoas com deficiência, porque o censo escolar, ele considera a educação básica, então tem
estudantes do ensino médio integrado, do subsequente, do ProEja, dos cursos FIC, mas desconsidera o público que é do ensino superior ou da pós-graduação. Existe, na verdade, uma plataforma com os dados dos institutos federais, que é a plataforma Nilo Peçanha, mas ela não traz os dados estatísticos em relação às pessoas com deficiência. Lá é possível ver, por exemplo, número total de matrícula, o perfil em relação à faixa etária dos estudantes, dos professores também, o perfil étnico, racial, a questão de renda por família, enfim, mas não existem dados referentes a pessoas com deficiência. Então, os dados do censo escolar, a gente está fazendo esse recorte, e para a gente poder entender, então, em 2011, e aqui eu peço desculpas por representar toda a diversidade das pessoas com deficiência apenas pela representação da deficiência física, mas aqui, então, representa o grupo de pessoas com deficiência. Mas, então, em 2011, nós tínhamos apenas 10 pessoas num universo total de matrículas de 5.981. Isso significa que as pessoas com deficiência representavam 1,17% da população, né, dos estudantes do IFSU. Isso, de novo, considerando o ensino médio, a educação básica, na verdade. Em 2016, esse número de ocupação, ou esse percentual de ocupação, aumentou pouca coisa, 0,34%, sendo, então, 36 pessoas com deficiência num universo de quase 10.500 estudantes. E aí, a partir de 2016, a gente percebe, então, o impacto da lei de reserva de vagas, porque em 2020, no ano passado, a gente já tinha alcançado 1,27%. A gente precisa comemorar esse crescimento, né, mas ainda assim precisa entender que os dados do censo do Brasil de 2010 estimam que cerca de 6,7% da população brasileira tem deficiência. Então, a gente ainda está devendo, né, um percentual mais com mais equidade, ao meu ponto de vista, e os números podem mostrar, né? Então, no ano passado, nós tínhamos 165 estudantes com deficiência na educação básica, dentro do universo de 12.759 estudantes. Bom, em relação à análise dos resultados desse texto que escrevi com a Rosilene, a gente percebe, então, um aumento significativo do número de matrículas de pessoas com deficiência. Um colega nosso do IFSU, se eu não me engano, é do Campus Pelotas, o Rafael Lenski, ele fez a dissertação de mestrado dele sobre isso, e ele afirmava que entre 2006 e 2011, o IFSU tinha menos de 5 pessoas nesse intervalo de tempo. E aí a gente passa, então, para 2020, para 165, conforme o censo escolar. Então, é um aumento, o número de pessoas com deficiência aumentou mais ou menos 32 vezes. Isso é bastante positivo ao nosso entender. Bom, em relação às características dos estudantes, a gente percebe, então, que 25% desses estudantes do ano de 2019, agora falando, eram pessoas com deficiência sensorial, ou seja, pessoas com deficiência visual ou auditiva, 22% eram pessoas com deficiência física, quase 22% também com deficiência intelectual, quase 13% de pessoas com transtorno do espectro autista, e 11,5% são alunos com transtorno de aprendizagem, e outros 6% a gente não conseguia identificar qual tipo de deficiência. Isso é interessante a gente ver, né, e refletir sobre esses dados, porque isso mostra que são vários recursos de acessibilidade que a gente precisa estar atentos. Então, não é só fazer rampas, por exemplo, ou deixar acessível para uma pessoa cadeirante, mas a gente também tem pessoas que precisam um piso tátil, e a gente também tem pessoas que precisam, por exemplo, uma adequação de currículo. Então,
o nosso público é bastante variado em consideração às características. E para finalizar, que eu acho que eu já estou em cima do meu horário, eu trago aqui, então, algumas reflexões para a gente pensar. A primeira é que o estudo, ele conseguiu perceber que existe uma desigualdade na ocupação dos espaços. Enquanto um campus tinha 46 pessoas com deficiência matriculados, 9 dos 14, ou seja, mais do que a maioria, tinha menos de 10 pessoas com deficiência matriculadas. Tudo bem, a gente entende que tem campos que são muito maiores, em termos de número de alunos, enfim, mas isso é uma coisa que chama a atenção. O segundo ponto que eu chamo a atenção é que, até 2019, a gente tinha pouquíssimas salas de recurso. Dos 8 campos que participaram da pesquisa, apenas um tinha sala de recursos multifuncionais. Terceiro ponto, até 2019, apenas um campus tinha professor EBTT responsável por atendimento educacional especializado. E ontem, na fala da professora Rosane Bon, a gente teve certeza que esse cenário ainda continua, apesar de que tenha um campus que está em processo de concurso público, mas o cenário ainda continua um professor de AEE, né, que seja professor servidor efetivo para os 14 campi, né, claro, ela não atua em todos os campi, mas é essa proporção. E dos campos do questionário, né, dos 8 que participaram, apenas 2 tinha tradutor e intérpretes de Libras. Então, o que a gente percebe são avanços e estagnação. Avanços por um lado, estagnação por outro lado, no que diz respeito à educação profissional tecnológica inclusiva. E isso também é apontado por uma tese de mestrado da Mendes, de 2017, que ela apontava que a tomada de decisão só acontece depois que o estudante já está matriculado na instituição. Então, matriculou-se agora um estudante com deficiência visual, e aí a gente começa a correr atrás para ver como é que nós podemos comprar uma máquina impressora de braille, enfim, e isso não é bacana, porque é um movimento que não fomenta a inclusão. Raquel, 1 minuto? Encerrando, não, tá. Encerrando, 30 segundos. Beleza. Então, a relevância, né, sobre a formação de educadores numa perspectiva inclusiva, respeitando a educação profissional e tecnológica, e dizendo aqui que a minha crítica não vai aos gestores especificamente do IFSUL, mas sim à questão governamental e da necessidade de políticas públicas para além da reserva de vagas. A gente precisa de reserva de vagas, mas a gente precisa de outras políticas públicas que efetivam, então, a aprendizagem, não só o ingresso, a aprendizagem e a permanência das pessoas com deficiência. Desculpa se passei do tempo. Foi ótimo, Suzana, parabéns por esse trabalho. Eu acho que é bem importante quando a gente consegue enxergar, né, em números, porque o que a gente tem, o que a gente já construiu, o que ainda falta, muito bacana. E agora, então, eu convido o Ideilton Alves Freire Leal, que vai apresentar o profissional de apoio à inclusão, atuação, formação e desafios na prática pedagógica, e logo em seguida, então, a professora Rosilene Goulart, que era a primeira a apresentar, mas ela não conseguiu estar aqui no início, vai apresentar, então, após o Ideilton. Tudo Olá. certo, Ideilton? Pode te apresentar, dizer de onde tu é e fazer a tua apresentação. Pronto, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão dando para vocês visualizar? Está aparecendo já. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Ideilton Alves Freire Leal. Sou estudante do mestrado profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Feira de Santana. O título do meu trabalho é o Profissional de Apoio à Inclusão, Atuação, Formação, Desafios na Prática Pedagógica.
Esse profissional de apoio, ele atualmente tem surgido para atuar juntamente com o professor da classe comum no processo de inclusão dos alunos com deficiência na educação básica. E esse profissional, ele vai surgir dentro desse movimento de inclusão educacional das pessoas com deficiências, que vai ser impulsionado pelos marcos internacionais que muito se fala hoje, que é a Conferência Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que também vai desdobrar na LDB, garantindo a educação básica regular a todos e o atendimento educacional especializado para os alunos público-alvo da modalidade da educação especial. Então, após essas reflexões que vão surgir na LDB, vão ter outros questionamentos relacionados à estrutura pedagógica para incluir esses alunos, a questão da curricularização, a formação de professores para atuar frente à diversidade, vão ser colocadas em pauta. E dentro desse contexto, vai surgir esse profissional de apoio à inclusão, que nas diferentes regiões do Brasil, a gente vai ver utilizando várias nomenclaturas diferentes. Aqui na Bahia, na cidade de Jacobina, utiliza a denominação profissional de apoio à inclusão mediador, porque aqui se entende que existem vários profissionais de apoio à inclusão, que é o cuidador, o intérprete de Libras e outros. Mas a gente vai perceber que dentro das regiões do Brasil vai ter outras denominações, como facilitador escolar, segundo professor, auxiliar de ensino, assistente educacional. Então, em cada região do Brasil, apresenta-se uma nomenclatura diferente para esse profissional. Então, o objetivo do trabalho é analisar como os profissionais de apoio escolar, mediador, têm atuado na inclusão de estudantes com deficiência na rede municipal de educação em Jacobina, Bahia. Como metodologia, a abordagem de pesquisa é a pesquisa qualitativa, sujeitos participantes são 20 profissionais de apoio escolar de uma escola municipal aqui do município. Os instrumentos de coleta de dados são questionário, a entrevista sendo estruturada e o grupo focal. Essa pesquisa está tendo andamento dentro do programa de mestrado da UFRB, mas já colhemos alguns resultados parciais que apontam para a necessidade de reestruturação curricular dos cursos de graduação, com o objetivo de proporcionar uma formação comprometida com a diversidade. Por quê? Porque esses profissionais que atuam na rede municipal de Jacobina são estagiários que atualmente são estudantes da Universidade do Estado da Bahia, aqui no município. Então, existe a profissão aqui em Jacobina, porém, esses profissionais, o município absorve esses estudantes para atuar juntamente com esses professores, nas classes comuns. Então, também existe a necessidade de uma articulação mais efetiva entre as universidades, que faz parte desse projeto, junto com a Secretaria Municipal de Educação, e a promoção de formação em serviço para todos os profissionais de educação, com o propósito de construir uma articulação com toda a comunidade escolar, coordenação pedagógica, professor da sala de aula comum, professor de atendimento educacional especializado, profissional de apoio, na construção de um espaço colaborativo de ensino com base no respeito à diversidade, porque até então ainda não existe uma formação para esses profissionais atuar juntamente com os professores na sala de aula. É isso, muito obrigado. Aí segue o meu e-mail para a gente conversar também. Agora sim, obrigada, Ideilton. Eu estava te avisando que o teu slide, para mim, tinha ficado no mesmo lugar. Mas está tudo certo. Obrigada pela apresentação. E agora, então, convido a Rosilane Terezinha Goulart Rocha, que vai apresentar o trabalho Direito à Educação no Ensino Médio Profissional, reflexões sobre dificuldades de aprendizagem e práticas pedagógicas, um trabalho que eu orientei. Rose. Boa tarde a todos. Então, assim, primeiro, sempre muito obrigada pelo
para a Raquel, que me acompanhou nessa jornada, né, que nasce, na verdade, do meu trabalho já de ano, junto com alunos com dificuldade de aprendizagem. Bom, organizando essa ideia. Eu trabalhei muito tempo atendendo alunos no final do ensino fundamental, se dirigindo para o ensino médio. Por outro lado, os questionamentos acerca de como é que esse aluno é inserido dentro da pesquisa toma uma forma, se concretiza. Porque eu me proponho, na pesquisa, a entender como é que esse professor efetiva o direito à educação, que a gente sabe é legal, tá, já a partir da Constituição. Então, como é que esse professor, no ensino médio profissional, vai efetivar esse direito para esse aluno e quais são as dificuldades que esse professor vai encontrar na sua prática? Esse era o norteador da pesquisa. Que eu levei assim como conceito, não aquele da inclusão, né, que a gente tem, dos transtornos, das dificuldades ou da superdotação, mas eu vou com um conceito trazido por Rota, que ela diz assim, olha, dificuldade de aprendizagem, qualquer coisa que tranca e que esse aluno não segue o fluxo esperado. Bom, a pesquisa foi realizada numa escola estadual, que oferecia o curso de magistério nas modalidades subsequente e integrado e técnico em química. Durante a pesquisa, o que eu fui observando? Que, na verdade, esses professores não tinham ali alunos comumente descritos como alunos inclusos, mas enfrentavam bastante dificuldades com alunos com dificuldades de aprendizagem de uma forma mais geral, mais genérica. O que eu usei assim como instrumento para conhecer essa realidade? Num primeiro momento foi feito um questionário, né, com perguntas fechadas e abertas, para eu ter uma ideia de que público é esse que eu estou trabalhando. Mas eu queria entender melhor há quanto tempo estavam, que dificuldades encontravam, qual era a formação e assim por diante. A partir do questionário, ou numa segunda etapa, foram feitos encontros formativos, que a ideia era oportunizar para esses professores um espaço de fala, mas também um espaço de troca e também um espaço de reflexão acerca da própria prática. Né? Então, esses encontros tinham esses objetivos. A partir do que foi levantado, eu pude perceber assim, que, num primeiro momento, sim, alunos com dificuldades de aprendizagem estavam chegando no médio profissional dessa escola, né? Esses professores reconheciam esses alunos, reconheciam a sua dificuldade, mas eles tinham, eles próprios, muitos questionamentos de como atender esse aluno. Quando questionados, ou durante a pesquisa, assim, no que eu fui observando, e a pergunta era, esse direito à educação está sendo efetivado? Os próprios professores reconhecem que, em parte, até porque eles tinham um esforço, um empenho, então havia compreensão e havia um empenho, mas eles próprios levantavam e apontavam em diversos momentos, por um lado, uma angústia, né, no trabalhar com esse aluno, no que eu faço para que ele aprenda, e, por outro lado, uma preocupação muito grande, e referiam muitas vezes que eles não tinham preparação nenhuma, não tinham formação, e eram professores assim já com uma carreira longa. Tinha professores ali com 20 anos de magistério, 15, todos eles atuando. O que foi possível perceber? Olha, o aluno chega, o aluno o professor se preocupa, mas falta ferramenta. O que essa pesquisa ainda gerou? Bom, eu acabei produzindo um produto que era um material pedagógico com a intenção de fornecer elementos para esse professor começar a pensar essa realidade que ele estava vivendo. Então, o material principalmente transtornos de aprendizagem, e aí vale um parêntese,
Porque como o transtorno de aprendizagem em si, ele não está escrito lá na lei, mas na prática ele é uma situação que enseja a inclusão, esses professores encontram muitos elementos para pensar isso. Inclusive, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra bastante coisa falando da inclusão formal, assim, do que a gente tem legalmente. Mas esse aluno, e é um termo que eu uso, assim, parece que ele fica no limbo, né? Porque ele tem dificuldade, mas ainda para ele não está pensada de forma mais estruturada a questão inclusiva. Então, a ideia desse material era justamente fornecer os primeiros elementos para isso, que seriam um conceito básico para o professor entender como é que funciona, né? Como é que esse aluno chega, o que são esses transtornos, pelo menos uma descrição deles. Oferecia também algumas sugestões de manejo, né, desse aluno em sala de aula, e no transtorno de aprendizagem, acho que é um aspecto muito importante a ser destacado, que esse aluno, ele tem uma dificuldade específica, seja na escrita, seja na matemática, mas que em outros aspectos cognitivos ele está funcionando normal. Então, assim, a possibilidade de usar entradas diferentes para atender esse aluno é um primeiro aspecto que precisa ser muito enfatizado. Então, esse material tinha esta função, né, de destacar esse aspecto, apresentando sugestões de manejo e também apresentando outros materiais onde esse professor pudesse aprofundar ou ampliar aquilo que a gente tinha discutido durante o trabalho de pesquisa. Né? Como conclusão, o que ficou? Olha, os alunos estão chegando, falta muito na questão de formação do professor, esse professor precisa de mais instrumentos para pensar essa realidade, que é uma realidade diferente. Eu sou professora há 30 e poucos anos, eu me lembro que no meu estágio do magistério, eu já tinha aluno que na época, há 30 anos atrás, não se falava nisso, 40, e aí o que eu tinha? Eu não sabia o que fazer com eles. E aí eu passo toda a minha vida profissional buscando isso, e quando eu entro na sala de aula para conversar com o professor sobre isso, eu descubro que ele ainda faz a pergunta que eu levei a jornada inteira fazendo, tá? E o que eu faço com esse aluno que não está aprendendo e que eu não tenho um referencial? Então, a pesquisa, a ideia era poder oferecer esse espaço de reflexão na medida em que a pergunta inicial era esse aluno está tendo efetivado o seu direito à educação, e que a gente teve como resposta, olha, em parte. Né? Então, são essas as conclusões do trabalho. Foi um trabalho bem rico, foi feito parte antes da pandemia, então eu pude fazer os encontros com os professores, mas a conclusão foi feita já no ano passado, com todo esse novo contexto que a gente... Acho importante a gente poder pensar nessa parcela, né, de alunos que está nesse espaço ainda não nomeado. Muito obrigada. Ok, obrigada, Rose. Um trabalho muito interessante também, né, que resultou num guia, num material didático, né, bem interessante, sobre a questão das dificuldades de aprendizagem. Eu não tenho aqui, mas poderia colocar ali depois o link, né, para o pessoal ter acesso ao material. Vou ver se eu consigo aqui. Então, gente, nós finalizamos as nossas apresentações com sucesso. Agora podemos fazer as inscrições para o diálogo, para as questões, para as perguntas, tirar dúvidas, aprofundar em algum trabalho ou algum tema. Acho que poderíamos fazer assim, quem quiser perguntar, levanta a mãozinha, abre a sua câmera e pode se organizando, né? Nós temos um tempo para isso ainda, então acho que vai dar um bom bate-papo. Ficamos à vontade aí, pessoal. Vou fazer um comentário, então, sobre o trabalho que a Vivian apresentou.
E o quanto a revista Nova Escola realmente, né, é referência para muitos professores. Eu assinava a Nova Escola no início da minha carreira, e eu acho que a gente precisa desses espaços, assim, né, também de diálogo, de reflexão. Acho interessante esse ponto que tu traz, né, de culpabilização do professor, até aquilo que tu falou sobre a questão da presença de profissionais da área da saúde, o quanto isso tem a ver com uma visão muito médica, né, sobre a deficiência, né, como se fosse uma doença a ser curada, como se fosse necessário intervenções somente da área da saúde, né? Às vezes realmente precisam algumas intervenções na área da saúde, mas eu entendo que as intervenções pedagógicas são muito mais relevantes para a educação, né? E acho que é interessante, assim, ver que ainda tem o recorte foi quantos anos entre a primeira e a segunda, Vivian? Não está saindo o áudio. Por enquanto que a Vivian se organiza, vou pedir para vocês colocarem os nomes no chat, como está sendo gravado, depois já serve como presença também. Obrigada. Então, acho que eu vou continuando até a colega voltar, tá, Suzana? Eu queria perguntar para a colega para o Ideilton, na verdade, né, o colega da Bahia, lá de Feira de Santana, Ideilton. Oi? Tu é de Feira de Santana? Isso. Eu tenho uns colegas lá da UESB, de Feira de Santana, Arlete, Na verdade, eu sou de Jacobina e estou realizando mestrado lá na UFRB. Então de Feira. E Deilton, eu queria te perguntar essa questão dessas nomenclaturas e principalmente a questão dos estagiários, né? Quer dizer, a Prefeitura de Jacobina utiliza os estagiários para fazer o apoio em sala de aula, é isso? Isso, na verdade, surgiu essa função no município por pressão do Ministério Público. E aí surgiu essa profissão, na verdade, foi regulamentada no ano de 2019, mas não houve ainda concurso público para ter esses profissionais de carreira. Então, como uma medida paliativa do município, ele tem utilizado os estudantes da Universidade do Estado da Bahia, que existe aqui no município, para atuar como mediador, cuidador e intérprete de Libras também. Mas, na verdade, e eles têm formação para isso? Ou a prefeitura oferece formação? Ou é a formação que eles têm na universidade? A formação, ela acontece na escola pelos profissionais de AEE, que são os professores. Mas não existe uma formação em rede do município para dar o suporte a esses profissionais. Ok, muito obrigada. Acho que a Vivian conseguiu voltar, Vivian? Ainda não. Obrigada, Deilton. Vamos ver se agora funciona. Funcionou? Ai, vai entender. Eu saí e voltei. A primeira revista de 2007, que quando eu fiz a especialização em educação inclusiva, educação especial, com o norte para a educação inclusiva, eu fiz uma pesquisa na revista Nova Escola. E aí depois, no mestrado, e mesmo em outras especializações que eu fui fazendo, eu optei
por ir para os novos exemplares e para o online, porque eu queria ver se ia acontecer alguma diferença já que houve, né, um boom das leis e houve um boom de aumento de trabalhos, para ver se ia haver alguma modificação da forma como a revista leva. E aí eu fiz algumas pesquisas, inclusive agora o meu trabalho de conclusão da pedagogia, eu estou analisando a revista Nova Escola, e o mais interessante é que mesmo em 30 anos, a linha se mantém a mesma, que é essa linha do ensinar, do caminho correto a seguir, de que se tu fizer assim vai estar certo. E é muito interessante porque a gente consegue fazer várias problematizações em cima não só da questão da inclusão, mas como de diversos aspectos. E aí sempre fazendo essa articulação com as leis e também com alguns teóricos. E no caso da Nova Escola, ela traz muito a Teresa Mantuan, que para a revista Nova Escola é referência, assim como a questão do Ministério da Educação, não este agora, mas o anterior também a tinha como referência, e sempre com essa logística de trabalho de caminho correto a seguir. E eu, como eu trabalho justamente na linha que discute, que procura fazer os questionamentos, ela serve como uma forma, como um meio de trabalho, um instrumento de trabalho muito válido, porque eu posso o tempo todo questionar. Então, na verdade, eu estou exercitando o pensamento quando eu olho para ela, e ela está me dizendo alguma coisa, e ela está dizendo se tu fizer assim dá certo. E, em contrapartida, eu sou professora da sala de recursos também. Então, eu também sei que algumas coisas que ali estão ditas como corretas servem em alguns lugares e não servem em outros. Então, é bem interessante, assim. Então, mesmo que são 30 anos de periódico, muita pesquisa dá para se fazer. E na busca do banco de teses da CAPES, eu também procurei, achei muita gente que discute a revista em si, que as próprias autoras ali que eu trago, né, que são autoras renomadas, e assim como outros estudantes, fazem, inclusive, trabalhos, teses e dissertações analisando o próprio periódico, que também é bastante interessante. Obrigada, Vivian, achei muito interessante, tive uma aluna da especialização que também analisou artigos da Nova Escola, mas em relação à formação dos professores, né? Então, como a Nova Escola realmente tem dirigido, assim, em termos de conteúdo, né, muitas questões em relação a diferentes temas da educação. Parabéns pelo teu trabalho. Suzana, não sei se tu gostaria de fazer mais alguma pergunta. Então, estamos abertos. Alguém mais? Eu teria, então, mais uma para o pessoal que apresentou lá de Belém, pessoal que trabalhou com ensino híbrido para alunos com transtornos do espectro autista. Não sei se estão aí ainda. Sim, professora. Eu queria perguntar, esse trabalho que vocês apresentaram foi a partir de alguma experiência que vocês tiveram de sala de aula, ou foi um trabalho mais teórico? Bom, o trabalho ele foi realizado bibliograficamente através de livros e revistas, mas o aluno realmente ele é aluno do ensino fundamental, do ensino médio, do primeiro ano, de uma escola aqui da periferia de Belém. O pai dele enviou essa foto para a gente com um relato do dia a dia, mais ou menos, como ele se comporta, como são as aulas para ele. E esse foi o contato que nós tivemos mais próximo de uma experiência com alunos. Foi dessa forma. Ok. Muito obrigada. E a última pergunta, ou indo para o final das perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a nossa colega lá do Mato Grosso, do Instituto Federal, que trabalha a trajetória para a regulamentação da política, né? Se ela está, Leila? Oi, Leila. Se
tu percebe que houveram avanços em relação não só à política em si, né, mas as práticas em sala de aula. Eu sei que tu falaste as práticas nos campos. Eu sei que tu falaste sobre um segundo momento, agora que seria ver, né, essas práticas, mas assim, na tua percepção a priori, tu chegaste a perceber que houve um avanço nos campos, não houve? Sim, professora, houve sim um avanço, né? A grande dificuldade, a grande reclamação, eu acho que é geral no Brasil inteiro, em relação à questão dos docentes, da dificuldade de contratação de profissionais para auxiliar. Um exemplo, o intérprete de Libras, né? Ele saiu, ele não pode ser, está proibido de concurso. Não existe uma liberação hoje da CETEC para contratação desses profissionais, né, especializados, e o quadro que nós temos é mínimo. Por exemplo, nós temos num campus, um único campus, que tem 7 surdos, e nós temos apenas 4 intérpretes para atendê-los. E são cursos integrais, né, em 2 períodos, né, então esses profissionais, eles estão extremamente esgotados, né, porque é um atendimento muito diferenciado que tem que ter, né, então é essa grande dificuldade hoje para que ele possa ter realmente um êxito, né, uma permanência dentro da instituição, né. Em outros campos que já tem uma estrutura maior, principalmente aqui em Cuiabá, né, na antiga autarquia, então eles já têm todo um aparato de psicólogo, assistentes sociais, intérprete, então realmente há uma diferença, né, no acolhimento deste aluno, né, é bem diferente, realmente um trabalho. Quando eu falo que já vem agora um segundo momento, é que agora criou-se a diretoria. Acredito que nós éramos um dos únicos institutos no Brasil que não tinha uma diretoria de assistência ao discente, né, estudantil. Então, ela criou-se nessa gestão agora a diretoria de assistência estudantil de inclusão e diversidade, né. Então, eles vão trabalhar justamente com toda essa parte na instituição como um todo, né, então está montando uma equipe e ela vai trabalhar em prol realmente de trazer, não só que o aluno venha, que ingresse à instituição, mas que ele tenha um êxito, né, que ele possa permanecer e tenha um êxito na instituição. Obrigada, Rose. Obrigada, Leila, né, esse ainda é um caminho que nós temos que percorrer, né, ainda teremos todos que percorrer essa questão do aprofundamento, né, do atendimento, da melhoria, dos profissionais que precisam estar presentes nas escolas, nos campos, nas universidades. Então, é algo bem emblemático, temos um longo caminho pela frente. E, então, para Rosiane Holanda, eu queria que ela falasse um pouquinho mais dessa questão da percepção que ela tem da inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, né? Embora eu tenha entendido sobre o teu trabalho, Rosiane, acho que tu poderia falar um pouquinho mais a partir de que lugar tu fala, que percepção que tu tem isso, né, no lugar onde tu está, se existe um aprofundamento dessa questão no ensino superior, se já está sendo visto de uma forma diferenciada ou ainda não, como é que está aí nesse estado, nessa cidade? Pronto, assim, na cidade que eu trabalho, que é em Marco, não tem universidade, né, então as pessoas vão para Sobral, que é considerada uma das cidades mais importantes do Ceará. Então, assim, eu já pesquisava sobre inclusão, inclusive, assim, no meu TCC da psicologia, eu trabalhei a inclusão só que na questão da educação básica, e o setor que eu trabalho aqui no Marco é exatamente no setor que trabalha com a EE, com a inclusão.
o que eu comecei a perceber, comecei a despertar para pesquisar em relação à educação superior, foi como aluna, eu percebendo, assim, na Faculdade Luciano Feijão, que é onde eu fiz a psicologia, ele tem um núcleo de acessibilidade, tem uma psicóloga responsável por esses alunos, e eu comecei a perceber a questão do crescimento. Eu só a visão como aluna, né, de ter alunos com síndrome de Down, de ter alunos cegos, com alguma deficiência intelectual, né, então eu comecei a perceber essa chegada, né, da pessoa com deficiência no nível superior, e a faculdade buscando proporcionar essa acessibilidade. Mas, assim, é uma coisa muito superficial, porque como eu estava como aluna, assim, não deu para eu fazer o estágio nesse setor. Porque como teve a questão da pandemia e tudo, meu estágio foi assim, foi ano passado, então foi altamente complicado. Eu fiz um estágio no NASF que praticamente não aconteceu, eu fiz um estágio clínico que foi todo, eu tenho uma experiência de atendimento clínico remota, mas eu não tenho a experiência presencial, né? Então, assim, a questão dessa percepção foi realmente por observar, né? Então, eu via sempre a participação da psicóloga responsável por esse núcleo de acessibilidade, o cuidado que ela tinha, e a questão de colegas. No caso, eu observava um rapaz que era cego, tinha sempre uma colega com ele na ida para o elevador, a questão da faculdade fazendo a questão da acessibilidade para a pessoa cega, a rampa que não era tão adequada para a pessoa com deficiência física. Então, assim, só observando, porque como é o setor que eu trabalho, está com 10 anos que eu trabalho nesse setor de inclusão aqui no município, aí você fica sempre observando, né? Então, vamos ver essa rampa aqui, essa rampa não está adequada, parece ser boa, mas é uma rampa muito inclinada, não facilita. Então, foi só mais como essa parte de observar, o olhar de fora, né? Eu não trabalhei nesse setor ainda. E assim, eu pensava em fazer uma pesquisa de campo, realmente, mas como está tudo, não sei como é que está aí, mas aqui ainda está tudo muito parado. Tipo, o meu atendimento é um atendimento remoto, eu mando atividade para o meu aluno, né? O atendimento lá aqui está remoto também. Aí eu pensei em fazer uma pesquisa de campo, observando as 2 faculdades particulares que tem em Sobral, né? Que é a que eu fiz e uma outra. Mas realmente aí não deu. Aí eu parti para a parte bibliográfica por isso, né? Para poder ter algum resultado. Ótimo, Rose. Mas vai ter tempo ainda, né? Com certeza. A gente vai voltar um dia, todo mundo vacinado, né? E assim iremos passar por isso. E o negócio está difícil aqui. Está em todo o Brasil, né, Rosiane? Brasil. Nós também estamos no remoto e vamos ficar ainda por algum tempo, né? Pelo menos até entendo que uma parte da população, pelo menos, seja vacinada. A gente está com um índice de vacinação muito baixo no Brasil ainda, né? Pela quantidade da população brasileira. Nem chegou na nossa vez, né, da educação. Não, ainda não. E para Rose, então, para concluir, né, Rose, eu queria que tu falasse, assim, rapidamente... A Rosilane? A Rosilane. Das dificuldades de aprendizagem, né, porque nós temos agora, a partir das políticas de educação inclusiva, né, nós temos nos debruçado um pouco mais sobre isso, claro que ainda incipiente, né, mas também, por outro lado, deixamos os alunos, muitas vezes, aqueles que possuem dificuldades de aprendizagem, sem ter o diagnóstico, ou sem entender, muitas vezes, o que é. Então, eu queria que a Rose falasse rapidamente, assim, quais são as dificuldades de aprendizagem que tu identificaste, tanto no teu material didático, né, Rose, que tu construiu, que está excelente, quanto no trabalho dos professores, para a gente poder encerrar aí com chave de ouro. Bom, como dificuldades de aprendizagem, o que mais aconteceu, os professores mais apontaram, né, foram as dificuldades na leitura, na escrita
na interpretação e no cálculo matemático, assim, do aluno não compreender aquilo que estava lendo ou de não conseguir dar uma resposta. Na questão da dificuldade de aprendizagem, eu acho muito importante frisar que ela é específica, que ela não atrapalha, vamos dizer assim, outras formas de acesso ao conhecimento. E esse dado é muito importante, porque é a partir dele que a gente pode fazer uma intervenção. O que acontece? Aí eu vou falar da minha prática, eu sou psicóloga, trabalho numa secretaria de educação já há 15 anos, e o que era muito comum vir para mim, assim, olha, o fulaninho não aprende, não quer nada com nada, está flutuando, está, né, fora do espaço. E a impressão que eu tinha mais de uma vez, assim, ó, vou chegar lá e vou encontrar uma criança sem diagnóstico, talvez com uma deficiência mental, e não tem diagnóstico para isso. A surpresa era o quê? A criança, em todos os outros aspectos, compreendia muito bem, assim, como exemplo, eu tinha um aluno que descrevia perfeitamente como fazer o encanamento para resolver o problema das enchentes que tinha no bairro dele ali, que afetava a casa dele, mas não conseguia aprender a ler e escrever. Nesse exemplo simples, eu quero salientar que é muito importante eu poder fazer essa discriminação no momento, mais do que saber se é uma dislexia, se é uma descalculia, se é uma disgrafia, mais importante que isso é eu poder compreender o nível de funcionamento cognitivo do meu aluno, porque o aspecto cognitivo, numa dificuldade de aprendizagem, ele não está, isso tem vários autores apontando, ele não está afetado. O que está afetado é a forma de aprender, ele não vai aprender assim. Então, assim, pensando, por exemplo, a escrita, que a gente usa muito a questão visual, muito, tu apresenta a letra, tu apresenta... Não, para esse aluno, essa entrada não está funcionando. Então, outra forma de acesso. Eu trabalho também aqui no município, eu sou de Chaves, no Rio Grande do Sul, a gente tem as salas multifuncionais, né? E a gente tem também os núcleos de apoio pedagógico, que é justamente para atender esse aluno que eu não consigo categorizar ele, eu não tenho laudo e não tem nada que me aponte o porquê que ele não está aprendendo, né? E aí, nesse sentido, é importante, assim, na pesquisa eu usei uma que ela disse, olha, eu posso ter dificuldade de aprendizagem em 3 aspectos. Eu posso ter aquela dificuldade de aprendizagem que o aluno com um pouco mais de esforço, um pouco mais, insistindo um pouquinho mais, ele resolve. Eu posso ter aquela dificuldade de aprendizagem que é secundária a um outro diagnóstico, ou a que é o transtorno, realmente, ó, é só ali. E eu insisto nisso, porque tanto na pesquisa quanto na minha prática, eu tenho visto que esse é o aluno que ele o aluno consegue pensar, olha, eu preciso fazer adaptações, olha, a inclusão precisa se dar desta ou daquela forma. Tem muito, de uma forma muito empírica, assim, a escola entende. Tanto que eu, como psicóloga, eles me procuram, olha, Rose, eu não sei o que é esse aqui, tu me ajuda a entender, a enxergar? E aí, junto com o pessoal da supervisão pedagógica da secretaria, a gente olha e ajuda. Não é um diagnóstico, mas poder compreender que esse aluno pode aprender e que ele tem a necessidade de diversificação nesta forma. E aí, por isso que a minha pesquisa está muito focada na professora. E aí é uma convicção pessoal. Eu não tenho como atuar naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não compreendo, naquilo que eu não tenho uma base para me sustentar, para eu construir alternativas. Então, sempre que eu penso no aluno com transtorno de aprendizagem, e eu acho que isso vale para toda a prática inclusiva, o diagnóstico, ele é uma estrada, uma linha, um lugar, uma forma de eu poder enxergar, mas não é ele que determina. Isso eu costumo dizer assim, olha, eu posso pegar a criança, liquidificar, se eu pudesse centrifugar e separar a criança do seu diagnóstico, o que eu teria? Eu continuaria tendo uma criança com a sua personalidade, com a sua história, com o seu jeito de ver o mundo, com o seu jeito de se relacionar. Tá? Então, assim, o diagnóstico, ele me ajuda
até o ponto de partida, mas ele não constrói todo o meu caminho, né? Então, só para finalizar, penso que as dificuldades de aprendizagem, principalmente no que se referem a transtornos, precisa de mais estudo, precisa de pensar mais, e principalmente o professor precisa de mais forte. Né? Acho que fica muito pesado uma colega falar da nova escola, eu tenho assim, olha, é compromisso de todos. Né? Não é, entre aspas, culpa do professor se dá certo ou se não dá certo, mas eu acho que o professor precisa ser visto com muita generosidade nesse momento assim que é tão difícil em tantas coisas. Ok, gente, então eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos. Agradeço imensamente em nome dos coordenadores do CEDINETEC, dos organizadores. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa socialização dos trabalhos. Vamos encerrando, daqui a pouco a gente tem mais, né, às 16 e pouquinho já tem outro grupo. À noite, às 19, já convido todos vocês para participarem da palestra de encerramento, né, com o professor lá do Instituto Federal do Amazonas. Acho que vai ser muito bacana a apresentação que ele vai fazer. E também dizer que vai ser nessa palestra que vai estar o link de presença do dia de hoje. Tá bem? Então, obrigado. Quero dizer também, ressaltar aqui, né, que a professora Suzana, ela integra o NAPNE do campus aqui em Sapucaia do Sul. Agora ela está licenciada, né, para fazer o doutorado, mas ela é uma das professoras que iniciou esse trabalho aqui no Instituto, né, aqui no campus, e esse trabalho tem frutificado também em vários espaços, em vários lugares. Então, uma saudação especial aqui para a Suzana, nossa colega, que também tem trabalhado sobre esse tema em diferentes espaços educativos aí do Rio Grande do Sul e do Brasil, com essa experiência toda que ela tem. Abraço, gente, tudo de bom. Até. Tchau, boa tarde.